Olá pessoal, então vamos lá, mais uma aula. Tínhamos visto aí na última aula função, só que a gente viu função de uma maneira geral. A gente viu todo tipo de função, regras e que valem aí para todos os tipos de função. Hoje a gente vai ver uma função mais específica. Vamos estar falando de função afim. O que seria a função afim? A função afim, ela seria a nossa função do primeiro grau. Tá ok? Ou seja, a lei de formação dessa função é um polinômio de primeiro grau, na forma ax mais b, onde a e b são números reais, tá ok? Ela é de primeiro grau, o maior expoente é 1. O a tem que ser diferente de zero, por quê? Se o a for zero, o termo com x some, fica 0 vezes x, 0. Então, isso seria uma função de grau zero, tá ok? Então, para ser de primeiro grau, o a aqui tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, tá ok? Então, vamos lá. Por que é importante a gente ver um tipo específico de função? Porque se eu sei a cara que essa função tem, eu sei o que esperar dela, eu sei o que observar dessa função. Então, a gente vai ver que na hora de fazer gráficos, na hora de analisar essa função, vai ser bem simples. A gente vê que é a parte bem divertida de função, essa parte de função afim. Tá ok? Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, na função f de x igual a menos 6x mais 9. O meu a vale menos 6. Lembrando que o sinal pertence ao coeficiente, certo? E o meu b vale 9. Tranquilo, fácil para quem achava os coeficientes aí na equação de segundo grau, né? Na minha função g de t igual a 4t menos 13, o meu a vale 4, porque é o que acompanha, né? A minha variável independente, e o meu b vale menos 13. Tranquilo? Nessa função v aqui, ó, observe que o meu a é o menos 7. É o que está multiplicando pela minha incógnita aqui. O meu a vale menos 7 e o meu b 145 positivo. Então, não temos essa aqui. A é o primeiro, B é o segundo. Não. A é a que está multiplicado pela incógnita, pela variável independente. E B é o coeficiente ali que não está multiplicando pela variável, tá ok? Nessa minha função L aqui, ó, o meu A vale menos 5, porque é o que está multiplicando por N. E o meu B vale menos 19, não esqueça de levar o sinal. Então, bem fácil isso daqui, certo? O A e o B, na função afim, nós damos um nome para eles, tá ok? Nós chamamos o A de coeficiente angular, tá ok? E nós chamamos o B de coeficiente linear. Então, coeficiente angular e linear. Por quê, professor? A gente vai ver por quê, ok? Mas, a princípio, o que eu preciso ter em mente? A função de segundo grau, de primeiro grau, a função afim, ela vai ter essa cara aqui, ó, ax mais b. Tranquilo? Então, vamos lá. Sabendo isso, vamos ver o que vai acontecer com o gráfico da função afim. Tá? Porque o valor da função, a gente viu que é só substituir no lugar do x que eu acho o valor da função. Isso para a gente é tranquilo, tá ok? Vamos para o gráfico para a gente ver o que esse a e b vai fazer com o nosso gráfico. Então, vamos lá. Peguei aqui uma função, f de x igual a 2x mais 1. Do mesmo jeito que a gente tinha feito anteriormente, tá ok? E hoje vai ser a última vez que a gente vai fazer do método difícil, né? Um método trabalhoso isso daqui, a gente vai ver por quê. Eu montei uma tabelinha, ó. Peguei a minha função e escolhi alguns valores de x. Eu escolhi. Minha função vale para qualquer número real. Qualquer número real que eu colocar aqui no lugar do x,
eu vou obter um valor para a minha função. Poderia ter pego qualquer. Eu, como sou preguiçoso, escolhi pegar os menores aqui, os mais perto de zero. Tá ok? Então, vamos lá. Quando eu peguei aqui o x igual a 2, minha função ficou 2 vezes 2 mais 1, que deu 5. Então, isso daqui me dá um ponto 2, 5. Quando o meu x vale 2, o meu y vale 5. Então, está aqui, ó. Quando o meu x vale 2, o meu y vale 5. Está aqui o meu ponto. Beleza? Quando eu escolhi o x igual a 1, era 2x mais 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quando o meu x vale 1, o meu y vale 3. Vou marcar aqui, ó. Quando x vale 1, o y vale 3. Está lá o meu ponto. Quando o meu x vale 0, o meu y vale 1. X é igual a 0 aqui, certo? O meu y vale 1. Lembrando que eu comentei, sempre que um dos valores, ou x ou y, for 0, o meu ponto vai estar em cima de um dos eixos. No caso aqui, quando x é 0, o ponto está em cima do eixo y. Se o y fosse 0, meu ponto estaria em cima do eixo x. Tá ok? Próximo ponto. Quando o meu x for menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais 1, menos 1. Então, quando o meu x for menos 1, o meu y também vai ser menos 1. Tá ok? Lembrando que meu eixo x cresce para a direita. Então, a origem está aqui. 0, 1, 2, para cá vai ser menos 1, menos 2. E o eixo y cresce para cima, por isso que tem essa setinha aqui para cima. Então, aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí continua, é infinito para todos os sentidos aqui, ó. Né? E para baixo diminui, menos 1, menos 2, menos 3, por aí vai. E o último ponto aqui, quando o meu x for menos 2, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1. 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então, quando o meu x vale menos 2, o meu y vale menos 3. Está aqui o meu ponto. O que a gente observa aí? Ó? Primeira coisa para ficar bem claro aqui. O gráfico da função de primeiro grau, da minha função afim, ela sempre será uma reta. É uma reta. E isso facilita a minha vida por quê? Porque quando eu vejo que é uma função de primeiro grau, eu já sei a cara que esse meu gráfico vai ter. Olha que maravilha, eu já sei que vai ser uma reta. Da mesma forma, quando eu pego um gráfico e vejo que o que está traçado naquele gráfico é uma reta, eu sei que aquilo vem de uma função de primeiro grau. Tá ok? Então, a função de primeiro grau sempre vai ser uma reta. O que a gente vai fazer aqui? Veja que eu coloquei aqui 3 funções diferentes. A gente quer analisar o que vai acontecer quando eu mudo os valores de A e de B. Tá ok? Então, observe aqui, ó. Aqui o meu b valia 1, aqui vale 0 e aqui menos 1. A gente vai ver o que acontece quando o meu b vai diminuindo. Tá ok? O que acontece se o meu b aumenta ou diminui? O que vai acontecer com esse gráfico, com essa reta? Então, ó, eu fiz aqui da mesma forma. Peguei aqui, eu diminuí uma unidade aqui o meu b. Então, o meu b vale 0. Ele não aparece aqui, ele vale 0, tá ok? Vou até colocar aqui entre parênteses. Então, b igual a 0. Aqui o b vale 1, né? Então, ó, ficaria y é igual a 2 vezes x. 2 vezes 2, 4. Então, quando o meu x vale 2, fica 2 vezes 2, 4. Então, tenho esse ponto. 2, 4. Tá, lá é o ponto. Beleza? Próximo ponto aqui, ó, quando o meu x vale 1, fica 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho o ponto 1, 2. Próximo ponto.
x igual a zero, eu vou ter 2 vezes zero, zero. Então, quando o x vale zero, o y também vale zero. Esse ponto seria esse ponto aqui, ó. X e y igual a zero, é a nossa origem do sistema cartesiano aí, beleza? Quando o meu x vale menos 1, fica 2 vezes menos 1, que é menos 2. Então, eu tenho o ponto x menos 1, y menos 2. Beleza? E o último ponto aqui, quando o meu x vale menos 2, fica 2 vezes menos 2 é menos 4. Então, quando vale menos 2, o meu ponto é o menos 4. Então, o que eu vou observar aqui, ó? Quando eu diminuir o meu b em uma unidade. O que aconteceu com o meu gráfico? Desceu. Olha aqui, ele estava cortando o meu eixo y em 1, e agora ele corta o meu eixo y em 0. Então, quando o meu b diminuiu, minha reta abaixou. Beleza? Vou até colocar aqui, ó, essa daqui de cima, f de x igual a 2x mais 1. E essa daqui, f de x é igual a 2x, que seria 2x mais 0. Eu não vou colocar o 0. Vou diminuir mais uma vez aqui, ó. O meu b valia 1, depois valia 0, e agora eu vou colocar o meu b igual a menos 1, para a gente ver o que vai estar acontecendo aí, ó. Então, observe, ó. Mesmo esquema, eu vou completar aqui, para a gente estar vendo o que acontece. X igual a 2. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então, tenho ponto 2, 3. Tá bem aqui, ó. Quando x vale 1, fica 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Então, eu tenho ponto x vale 1, y vale 1. Se o meu x vale 0, 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Então, eu tenho ponto 0, menos 1. X, que é a coluna, vale 0. Y vale menos 1. Tá aqui o meu ponto. Aqui, se o meu x vale menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 menos 1 dá menos 3. Né? Então, aqui fica 3. Aqui fica 1. Aqui fica menos 1. Aqui fica menos 3. Então, ó, x igual a menos 1. Y igual a menos 3. Tá lá. E quando meu x vale menos 2, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 menos 1 é menos 5. Então, quando for menos 1, menos 2, o meu y vai menos 5. Então, se eu for ligar aqui esses pontos, ó, o que aconteceu? Quando o meu b diminuiu uma unidade, minha reta fez o quê? Abaixou uma unidade. Então, olha que legal o que está acontecendo aqui com a minha função. O que acontece com essa reta quando eu modifico o b? Ela vai estar subindo ou descendo. Veja que a inclinação continua a mesma. Ela só vai estar subindo ou descendo. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente consegue observar aí em relação à função afim. É uma reta, a gente viu a primeira coisa. E a segunda é, o meu b ele vai determinar se a minha reta está mais para cima ou mais para baixo. Tá ok? Beleza. A gente viu o que acontece quando o b está mudando. E o que vai acontecer se o a muda? Então, vamos pegar aqui outro exemplo para a gente ver o a. Tá ok? Então, eu peguei aqui um exemplo bem facinho para facilitar a nossa vida mesmo nos cálculos aí, ó. F de x igual a x. O meu a não está aparecendo aqui, ele vale 1. 1 vezes x é x. O meu b, se não aparece somando ou subtraindo aí, ele vale 0. Tá ok? Então, vamos lá. No primeiro exemplo aqui, ó, minha função é igual a x. Então, se meu x vale 1, minha função também vale 1. Vou colocar aqui, ó. Meu x vale 1, minha função também vale 1.
Beleza. Se meu x vale 0, meu y, que é igual a x, também vai estar valendo 0. x0 e y0 é a minha origem. Tá aqui. Beleza? Então, tinha achado esse ponto, x1, y1, e aqui x0, y0. Se meu x vale menos 1, minha função também vale menos 1. Só substituir aqui, fica menos 1, menos 1. Então, tá aqui, se meu x vale menos 1, meu y, minha função, também vale menos 1. Eu sei que é uma reta, né? Então, vou traçar aqui a minha reta. Beleza. Olha lá. Então, essa daqui é a minha função f de x igual a x. Tranquilo. Tá lá a minha reta. E o que acontece se eu aumentar esse meu a para 2? Então, vamos ver lá. Se meu x vale 1, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Então, quando o meu x vale 1, a minha função vale 2. Tá lá o meu ponto. 0. 2 vezes 0 é 0. Então, quando meu x vale 0, meu y também vale 0. Observe que eu tenho esse mesmo ponto aqui. Tá? Quando meu x vale menos 1, fica 2 vezes menos 1, que dá menos 2. Então, quando meu x vale menos 1, a minha função vale menos 2. Então, observe aqui, ó. Tracei a minha reta. O que aconteceu com essa reta? Veja que ela não subiu nem desceu. Por quê? Ela continua passando por esse mesmo ponto aqui, ó. Então, ela está lá no mesmo lugar. O que aconteceu aí? Ela está mais inclinada, tá ok? Por isso que nós chamamos aí o A de coeficiente angular. Ele vai estar controlando a angulação da minha reta, tá ok? Observe que quando o meu A aumentou, a angulação da reta aumentou. Bem lógico isso daí, né? Então, ó, o A vai estar controlando a angulação da reta. O B ele vai estar controlando se essa reta está mais para cima ou mais para baixo. Agora, o A vai estar controlando a angulação dela. Então, veja que quando o meu A aumentou uma unidade aqui, o que aconteceu? Ela ficou mais inclinada. Tá ok? Se meu A continuasse aumentando, ia acontecer o quê? Ia continuar aumentando aqui. Então, ó, vamos ver aqui por outro lado. Né? Aqui eu aumentei, era 1, eu aumentei para 2 o meu A. Vamos pegar um valor negativo aqui, ó. Nessa daqui o meu A vale menos 1. O que vai estar acontecendo aí? Se meu x vale 1, vai ficar menos o meu x. Então, menos 1. Quando o meu x vale 1, o meu y vai estar valendo menos 1. x1, y menos 1. Está aqui o meu ponto. Quando o meu x vale 0, fica menos 0, que é 0. 0 não é nem positivo nem negativo. Então, x vale 0, o y vale 0, vai estar aqui no centro, também na origem, o meu ponto. Quando o meu x vale menos 1, como é menos x, vai ficar menos menos 1, que dá mais 1. Então, quando o x for menos 1, o meu y é 1 positivo. Peguei aqui a minha reta. Então, já consigo traçar aqui. Tá ok? Essa daqui vai ser a minha função f de x igual menos x. E se eu diminuo ainda mais? Observe lá, ó. Era menos 1, agora menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes x a minha função? 1. Se o meu x vale 1, menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, quando o meu x vale 1, o meu y vale menos 2. Está aqui o meu ponto. Beleza? Então, ó, se o meu x vale 0, vai ficar menos 2 vezes 0, 0. Então, também tenho esse ponto aqui. Beleza. Se meu x vale menos 1, vai ficar menos 2 vezes menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos com menos, mais. Então, quando o meu x vale menos 1, o meu y está valendo 2. Então, olha que maravilha aqui. Ó. Eu tenho
essa reta. Tá ok? Então, ó, essa daqui vai ser f de x igual a menos 2x. Observe um detalhe. Quando minha função é positiva, o que está acontecendo quando, observe, o x aumenta da esquerda para a direita? O que está acontecendo aqui? Para os meus dois valores positivos, o valor da minha função está aumentando quando eu ando da esquerda para a direita. Ó. Nessas duas funções aqui. Tá ok? E para esses dois valores onde o a é negativo, quando eu ando da esquerda para a direita, a minha função está ficando cada vez menor. Então aí é um detalhe super, ultra, mega importante que a gente tem que ter fácil aí, ó. O meu a, quando ele é maior que zero, nós temos que a nossa função ela é crescente. Quando o meu x aumenta, ela está crescendo. Beleza? Então, ó, tá aqui os meus dois valores aqui, ó, positivos. Quando o meu x aumenta, quando eu venho para direita, minha função está crescendo. E, vou colocar aqui, ó, quando a é maior que zero, ela é crescente. E quando o meu a é negativo, o que está acontecendo aqui? Quando eu estou vindo da esquerda para a direita, ou seja, quando o meu x está aumentando, a minha função está diminuindo. Então, quando o meu a é menor que zero, a minha função ela é decrescente. Decrescente, tá ok? Então, é só eu seguir aí para o lado do x e ver o que está acontecendo. O que eu vou observar aqui, ó, que a gente viu? Quanto maior for o meu a positivamente, mais ela vai estar crescendo, maior vai ser essa minha inclinação. A mesma coisa vale se ela for com a negativo. Ó. Quanto mais negativo for o a, quanto maior negativamente, mais ela vai estar decrescendo. Mais rápido ela vai decrescer. Tá ok? Então, se eu tenho aqui menos 2, se eu tivesse menos 3, ela ia estar decrescendo mais rápido ainda. Menos 4, mais rápido ainda. Beleza? Então, eu tenho isso daí da nossa função. Tá ok? Se o a for positivo, ela é crescente. Se o a for negativo, ela é decrescente. Então, o que você vai observar na hora de fazer uma função? Você só olha para a função, você já tem duas informações importantes. Se eu vejo que ela é de primeiro grau, eu já sei que é uma reta. Tá ok? E eu olho lá para o sinal do a, se ele é positivo, eu sei que esse meu gráfico tem que ficar crescente. Se ele é negativo, eu sei que ele vai ficar decrescente. Então, várias informações importantes aí para a gente, certo? Beleza? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que essa daqui era a última vez que a gente ia fazer pelo jeito difícil, né? Vamos trabalhar mais isso daqui, ó. Começando por uma pergunta. Quantos pontos eu preciso para determinar uma reta? Veja que se eu tenho só um ponto, a minha reta pode passar por esse ponto de qualquer maneira. Certo? Agora, se eu tenho dois pontos, tem como minha reta passar por esses dois pontos de mais de uma maneira diferente? Não. Dois pontos determinam uma reta. Isso a gente vê lá nos primórdios da geometria, certo? Então, eu vou precisar ficar calculando um monte de ponto se eu sei que o gráfico vai ser uma reta? Não, eu vou calcular dois pontos. Olha que tranquilo. Então, vamos lá. O que eu preciso? Tem pontos que eu preciso saber, tá ok? Então, tenho lá o meu gráfico. Se eu tenho uma reta que passa pelo meu gráfico, né, meu plano cartesiano aqui, ó, ele é minha referência. Eu me baseio nele, eu uso ele para descobrir onde estão os pontos. Tá. Se o meu gráfico, se a minha reta está cortando esse gráfico,
eu preciso saber quais que são esses pontos aqui, ó. Tá ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar 2 pontos lá, vou escolher 2 valores de x, vou fazer o gráfico e depois eu vou achar esses 2 pontinhos aqui? Não, né? Se eu tenho que achar esses 2 pontos, eu já pego eles logo. Olha que tranquilo, não é? Eu vou achar 4 pontos? Não, eu já acho só esses 2 que eu sou obrigado aqui. Tá ok? Então, onde corta os eixos, x e y, eu tenho que saber. E aí vai uma informação que eu dei já agora no começo da aula. Sempre que o x ou o y for zero, meu ponto vai estar cortando um dos eixos. Então, como que eu vou achar esses 2 pontos? Se eu faço x igual a zero, eu acho onde corta o eixo y. Se eu faço y igual a zero, eu acho onde está cortando o eixo x. Tá ok? Então, vou simplesmente fazer isso. Olha que tranquilo. Vamos lá para nossa prova de fogo. Como que eu vou estar calculando o gráfico aqui? Como que eu vou estar desenhando esse gráfico? Para saber onde corta o eixo x, o y vale zero. Então, eu vou pegar a minha função, no lugar do y eu coloco zero. Virou o que é isso daqui? Uma equação de primeiro grau. É só isolar o x, ó. Vou pegar esse 3x, passo negativo para cá. Esse menos 3 está multiplicando, eu passo dividindo. Beleza? Isso daqui, ó, vai ficar aí aproximadamente menos 0,67. Beleza? Então, vai estar cortando o eixo x em um valor negativo, né, que é o eixo x, aqui o eixo y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, a gente viu isso na última aula, né? Num valor negativo, a gente viu que ele é positivo do lado direito, negativo desse lado, menos 0,67. Achei onde corta o eixo x. Para saber onde corta o eixo y, eu tenho que pôr o x igual a zero. Olha o que acontece quando eu coloco o x igual a zero. Eu vou estar calculando o f de zero, certo? Fica 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0, 0. Sobrou o quê? Sobrou o b. E aí vem uma coisa maravilhosa para a gente. Sempre que eu faço x igual a zero, sobra só o b. Ou seja, sempre numa função afim, a minha função vai estar cortando o eixo y em b. Então, vou precisar calcular onde corta o eixo y? Não, é só pegar o valor do b e marcar, já está lá. Ou seja, já tenho 2 pontos, traço minha reta. Precisei calcular esses 2 pontos? Não, onde corta o eixo y é o meu b. Então, você pode até aqui, ó, corta o eixo y em b. Ó, que maravilha! Eu olho para a função e falo, opa, é de primeiro grau. Beleza? Olho para o meu A, eu já sei a cara que vai ter, olha aqui, ó. O A era positivo, eu já sabia que ela tinha que ficar crescente. Se tivesse ficando decrescente, eu tinha feito alguma coisa errada, né? Aqui eu já sei que ela vai ficar decrescente. Tranquilo? Corto o eixo Y onde? Quanto que vale meu B? 4. Eu sei que vai estar cortando o eixo Y em 4. Olha só que maravilha. E para saber onde corta o eixo x, eu igualo minha função a zero. Porque em cima do eixo x, o y vale zero. O y é a linha, né? 1, 2, 3, 4. Vale zero aqui em cima. Então,
Menos 2x está negativo, passa positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 dividido por 2, 2. Então, corta o eixo x em 2. Confiro se eu não fiz nada errado. Ó, o meu a é negativo, minha função deu decrescente. Olha que coisa mais tranquila. Para traçar o gráfico de uma função de primeiro grau, ao invés de perder o meu tempo calculando um monte de ponto, como eu já sei que é uma reta, e já sei que o B é onde corta o eixo y, eu só preciso igualar a função a zero para achar onde corta o eixo x. Cara, olha que fácil isso daqui. Então, ó, a minha função, ela vai ser crescente ou decrescente? O a é negativo, eu sei que ela vai ser decrescente. Sei que ela vai estar decrescendo aqui. Tá ok? O meu b vale quanto? Menos 10. Eu sei que essa função vai cortar o eixo y no b. Então, eu sei que ela corta o eixo y em menos 10. Olha lá. O y é positivo do lado de cima, negativo do lado de baixo. Eu sei que esse menos 10 vai estar aqui para baixo. Beleza? Peguei um ponto aqui. Veja que como eu estou pegando só 2 pontos, um no eixo x, um no eixo y, eu nem fiz todas as marcações até chegar no 10 aqui. Eu já peguei o ponto lá que vai ser o menos 10. Né? Eu nem marquei aqui, menos 1, menos 2, menos 6, menos 4. Não. Eu só vou ter esse ponto, eu só preciso dele ponto aqui. Para saber onde corta o eixo x, eu igualo minha função a 0. 0 é igual a menos 5t. Aqui é t, não é x, não é povo. Porque a minha função é g de t. Então, vamos lá. Ó. Menos 5t está negativo, passa positivo. Menos 5 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por menos 5 é menos 2. Então, vai estar cortando esse meu eixo t aqui, ó, em menos 2. Eu sei que o t é positivo do lado direito, negativo do lado de baixo. Já tenho 2 pontos. Traço minha reta. Fácil demais isso daqui. Eu não tenho que fazer cálculo, não tenho que fazer tabela, não tenho que fazer nada. Eu só tenho que olhar para a minha função. E deu certo, ó. Meu a é negativo, minha função está decrescendo. Olhando para essa função g de t igual a 4t menos 20, o que eu descubro só de olhar aqui? Se o meu a é positivo, eu sei que minha função vai ser crescente. O meu b vale menos 20, então eu sei que ele vai cortar aqui, ó, o meu eixo y negativo em menos 20. Beleza? Para saber onde corta o eixo x, eu faço o quê? Igualo minha função a 0. Então, 0 é igual a 4t menos 20. 4t está positivo, passa negativo. Menos 4 está multiplicando, passa dividindo. Menos 20 dividido por menos 4, 5. Ela vai estar cortando o eixo t em t igual a 5. Tenho 2 pontos, já consigo traçar a minha reta. Olha que maravilha. Fácil demais isso daí, né? Questão de voltar o vídeo, conferir se entendeu direito, mas é muito fácil. O meu B é onde corta o eixo Y. Ó. E para saber onde corta o eixo X, eu igualo minha função a 0. Tranquilo. Já tenho os 2 pontos que eu preciso saber. Eu sou obrigado a saber onde corta os eixos. E eu já sei que é uma reta. Tendo 2 pontos, eu já traço essa reta. Então, veja que o gráfico da função é muito tranquilo. É muito tranquilo. Então, vamos lá. Meu B vale quanto aqui? 0. Então, corta o eixo X, o eixo Y, desculpa, em 0. O que a gente observa aqui, ó? Quando corta o eixo y em 0, ela está cortando automaticamente o eixo x. Tá ok? Porque é o mesmo ponto, é a origem ali. Tá. Se eu fosse calcular aqui, né? Onde corta o eixo x, o que ia acontecer? T está multiplicando, passa dividindo.
0 dividido por 3, 0. E achar o mesmo ponto. Consigo traçar minha reta? Sim ou não? Não consigo traçar minha reta, porque eu tenho só um ponto. Veja que o ponto onde corta o eixo x e o eixo y é o mesmo ponto, é a origem do nosso plano cartesiano. O que eu faço nesse caso? Nesse caso, quando o meu b é 0, sempre vai ter esse problema, né? Corto o eixo y na origem, eu só tenho um ponto. O que eu vou fazer? Eu vou achar um outro ponto qualquer. Lembra lá quando a gente fazia no método difícil, que eu escolhi um valor de x para descobrir um valor de y? Eu vou escolher um valor de x e para achar um de y. Ó, vou pegar aqui o mais fácil que tem, né? Lei do menor esforço, conhecida como preguiça, né? Vou escolher o x mais fácil que tem de calcular, x igual a 1. Fica 3 vezes 1, que dá 3, ou seja, quando o meu x vale 1, o meu y vale 3. Peguei um ponto aqui, ó. Então, quando o meu x vale 1, o meu y vale 3. Cuidado que isso daqui não são 2 pontos, não. Isso daqui são as coordenadas de um ponto. É a coluna e a linha desse ponto. Achei esse outro ponto. Pronto. Veja que eu peguei o 1 aqui para o x. Eu poderia ter pego qualquer valor, né? Se eu pegasse aqui 10 ao invés do 1, ó, 3 vezes 10, 30. 10, 30, ia ter ficado a mesma coisa. Qualquer valor de x vai me dar um valor de y, e esses dois valores juntos vai ser a coordenada de um ponto que está nessa reta. Tá ok? Então, eu posso escolher qualquer um. Tá? Eu vou fazer isso quando? Quando, achando onde corta o eixo x e y, me der um ponto só. Isso vai acontecer quando o meu b for 0. A positivo, função crescente. Tá certinho. Aqui eu já sei que minha função vai ser decrescente. Olha o a negativo. O meu b vale 0. Então, isso daqui vai estar cortando o eixo y em 0. Então, veja que já deu aquele problema. Está cortando tanto o eixo x quanto o y. Se eu for igualar a 0 aqui, eu vou achar esse mesmo ponto. O que eu faço nesse caso? Escolhe um outro valor. Ó. Vou pegar x igual a 2. Posso pegar qualquer valor. Ó. Menos 4 vezes 2 é igual a menos 8. Ou seja, que ponto que vai ser isso daí? Quando o meu x vale 2, o meu y vale menos 8. Então, quando o meu x vale 2, o meu y vale menos 8. Eu sei que é negativo aqui para baixo no y, e o x eu sei que é positivo do lado direito. Achei um ponto. Tracei a minha reta. Beleza? Fácil demais. Esse casozinho aqui onde eu acho um valor de função é o difícil de função de gráfico de função de primeiro grau. Tranquilo demais isso daqui, tá ok? Então o que eu quero de vocês? Tirem dúvida, mandem mensagem, assista o vídeo 1, 2, 3, 4 vezes, principalmente essa parte de gráfico, tá ok? Então vamos lá. A gente falou que acontece quando o b é 0. A gente falou que o a positivo, minha função é crescente. Se o a for negativo, minha função decrescente. E se o a for 0? Qual que acontece nessas funções? Elas não são de primeiro grau. Elas são de grau 0. Certo? Então, ó, pensa. Se ela é positiva, cresce. Negativa, decresce. E se for 0? Ela fica no meio termo. Ela não está crescendo nem decrescendo. Tá ok? Isso daqui vai ser o que nós chamamos de função constante. Por que função constante? Observe aqui, ó. Se o meu x vale 1, minha função vale 5. Se vale 10, vale 5. Se vale 1000, vale 5. Não importa qual que é o valor do meu x. A minha função sempre vale 5. Então, se eu tenho aqui o meu y igual a 5, minha função sempre, se eu pego aqui x igual a 1, vai dar 5. A 10 também vai dar 5.
Tá ok? Então, sempre vai dar 5. Essa minha função, ela vai estar cortando o eixo y em 5. E ela vai ser uma função constante. A mesma coisa aqui, ó. Aqui, x, y. Ela é uma função constante, ó. Ela é de grau 0. E meu coeficiente linear, aquele que não tem a incógnita, é o quê? Menos 3. Então, ele corta o eixo y em menos 3. E se ela é de grau 0, ela é constante. Então, ela é paralela ao eixo x. Ó. Beleza? Então, vamos lá. A positivo, crescente. Negativo, decrescente. Se o A for 0, ela é constante. E vai estar cortando o eixo y naquele ponto lá. Ó. 5 menos 3. Beleza? Outra coisa aí, ó. Para a gente estar tratando de nome, pode aparecer. Quando o meu B é 0, a gente viu que passa pela origem, né? E eu preciso calcular um outro ponto aqui. Esse tipo de função que passa pela origem, que é de primeiro grau, com B igual a 0, nós chamamos ela de função linear. Tá ok? Então, é só isso que vocês precisam saber de gráfico de função de primeiro grau. Tranquilo. Assista essa parte da gente construindo os gráficos aqui mais de uma vez, tá ok? E bons estudos para vocês. Não deixem de tirar dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.